Bom, obrigado pelo convite. É uma satisfação estar em Santa Maria. Bom, o tema da Escola Sem Partido é uma campanha desenvolvida pela extrema-direita na sociedade brasileira. Ela se apoia, digamos, naquilo que nós podemos chamar os três tripés de uma corrente reacionária mais dura, né? Um tripé é o que nós podemos chamar as viúvas da ditadura, as viúvas da Guerra Fria. Existe uma corrente de opinião que tem alguma expressão eleitoral, como nós vimos no último processo eleitoral de 2014, afinal, no Rio de Janeiro, que é a segunda macrocidade do Brasil, Jair Bolsonaro foi individualmente o deputado federal mais bem votado. Então nós temos um primeiro pilar da extrema-direita, que é uma corrente que se apoia em pequenos proprietários, uma população mais idosa, com escolaridade frágil, e que, fundamentalmente, é uma herança do anticomunismo, que foi uma das ideologias mais poderosas na sociedade brasileira depois do final da Segunda Guerra Mundial. E que foi, de fato, a ideologia de Estado, a ideologia dominante na sociedade brasileira durante os 20 anos da ditadura militar. Esta corrente existe, é residual, ela não tende a expandir-se, ao contrário, ela está condenada a se transformar digamos, num fenômeno um pouco caricatural, meio pitoresco na conjuntura. Temos uma segunda corrente de opinião que, ao contrário de ter uma dinâmica regressiva, tem uma dinâmica expansiva. São setores das camadas médias mais jovens, com escolaridade mais alta, muito atraídos pela ideologia liberal, chamemos assim, pelo neoliberalismo, pela ideia de que é necessário um Estado mínimo, que é necessário redução de impostos, que é necessário menor regulação da vida econômica e, portanto, uma corrente que considera que seria muito positivo se o Brasil tivesse regras de participação no mercado mundial um pouco semelhantes àquela que o Chile tentou construir a partir de Pinochet, ou seja, liberdade total de movimentos para o capital, investimentos estrangeiros entram, saem como querem, não pagam pedágio, não há controles. Evidentemente, este tipo de discurso vai se expressar numa declaração como ninguém menos do que o presidente da Confederação Nacional da Indústria, que, na sua primeira reunião oficial com o presidente interino da República, Michel Temer, que chegou ao poder numa manobra palaciana sem muita legitimidade, né, diante da sociedade ou diante das próprias regras que funcionam o regime democrático eleitoral brasileiro, e nessa reunião não tem nada mais imaginativo para dizer, senão que um dos problemas é que no Brasil se trabalha pouco. Fez uma descoberta incrível o presidente da CNI e sugeriu que, como na França, nós deveríamos desregulamentar a jornada de trabalho, que, como talvez os nossos ouvintes ainda se lembram, é de 44 horas semanais, ou seja, a rigor, se nós pensarmos em termos mundiais, há aproximadamente 100 anos que não há redução na jornada de trabalho. Na grande maioria dos países. Nós ainda não chegamos às 40 horas, que, digamos, seria o padrão das economias urbanizadas do final da Segunda Guerra Mundial. E, finalmente, temos uma terceira corrente de opinião, que também tem dinâmica ascendente, que é a corrente religiosa. O Brasil fez uma transição, Rafael, dramaticamente acelerada da sociedade urbana para a sociedade urbana, industrial, capitalista. O Brasil foi fundamentalmente um país agrário até o início da década de 60. Tinha duas cidades desproporcionalmente grandes, na história nós dizemos macrocéfalas, duas grandes urbes integradas entre as mais dinâmicas, modernas, contemporâneas da sociedade mundial, do mundo, mas uma enorme retaguarda agrária iletrada, prisioneira do pensamento mágico. E portanto, a transição do mundo agrário para
o mundo urbano, que as sociedades centrais realizaram ao longo de 300, 400 anos, nós tivemos que fazer em 30, 40 anos. E vocês sabem, Rafael, que os pés caminham mais rápido do que a cabeça, ou seja, milhões e milhões de brasileiros vieram para as cidades, mas as referências culturais, né, a mentalidade que herdaram dos seus pais, continuaram oferecendo um sentido para a vida. As igrejas evangélicas, que é um ramo da economia de mercado, porque elas literalmente disputam um mercado religioso com a Igreja Católica, elas são muito competitivas e elas oferecem, ao mesmo tempo, um discurso, uma narrativa heróica da vida, do sentido da vida, e oferecem também, e isso frequentemente é subestimado, um tipo de pertencimento, ou seja, se quisermos, um tipo de serviço social que diminui a dor profunda, o sofrimento intenso de dezenas de milhões de brasileiros que vivem nas grandes periferias de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Porto Alegre, de Belo Horizonte, Salvador, que perderam a integração no que eram os laços comunitários de uma família alargada que oferecia proteção e solidariedade. Estão desamparados no mundo urbano, mergulhados numa profunda solidão. E estas igrejas evangélicas oferem um tipo de amparo, um tipo de proteção muito eficaz. Então, estas são as três componentes do que nós podemos chamar um pensamento conservador, mais reacionário, enérgico. A proposta da Escola Sem Partido, ela tenta se apoiar nesta base social, argumentando algo fundamentalmente, digamos, esdrúxulo, que é a ideia de que a esquerda, ou até, em alguns casos, os mais exaltados, o marxismo, dominaria a educação pública brasileira. Que isso é mais ou menos dizer que, no Brasil, o Barcelona tem uma torcida maior do que o Palmeiras, que, como todo mundo sabe, foi o campeão do século XX. Me permitam os nossos ouvintes uma brincadeira. Na verdade, o papel da educação é oferecer aos jovens um repertório científico, cultural, artístico amplo, no qual eles tenham ferramentas para construírem a sua própria opinião. Então, a primeira premissa que nós temos, digamos, que desmontar é que é evidentemente uma fantasia paranoica, é puro pensamento mágico, não tem nenhuma correspondência com a realidade, a acusação de que os educadores brasileiros são anticapitalistas. A influência do marxismo na educação brasileira, ela é minoritária. Há muito poucos professores que mesmo que se reivindicam socialistas. Entretanto, o que sim é verdade é que esta corrente é tão reacionária, que ela não está disposta a aceitar que os jovens que frequentam a escola pública saibam que existiu a Revolução Francesa. Saibam que a classe hoje dominante no mundo, quando estava no seu processo de formação histórica, chamou a mobilização popular contra o velho regime, contra o regime arcaico, contra as monarquias absolutas. Então, é como se nós tivéssemos agora uma inquisição de tipo medieval em pleno século XX, querendo impedir que os nossos alunos, os nossos jovens, no terreno da ciência, tivessem acesso ao darwinismo, ou seja, ao que é a biologia contemporânea. É basicamente um campo de conhecimento estabelecido, e o seu vocabulário é o darwinismo. Querem impedir que, nas aulas de filosofia, se conheça as histórias das ideias, e entre as grandes correntes de pensamento que formaram a sociedade do século XX e do século XXI, ou seja, o nacionalismo, o liberalismo e o socialismo, é como se os nossos jovens não pudessem ter acesso às formulações mais sólidas dos grandes pensadores que
ofereceram estas respostas. Enfim, é uma corrente obscurantista, antidemocrática. Ela é, felizmente, muito minoritária, mas, de fato, tem uma sobre-representação parlamentar pelas características que tem o regime democrático eleitoral. Isso produz distorções que são verdadeiras aberrações, né? Como o que aconteceu no estado de Alagoas, em que a Assembleia Legislativa votou um projeto de lei que agora é impositivo e que criminaliza professores que ensinam o que foi a Revolução Francesa, ou o que foi a Revolução Russa, ou o que foi a Segunda Guerra Mundial, ou o que foi, enfim, como se for constituir o mundo contemporâneo. Mas, então nós temos esta distorção que, embora seja uma corrente minoritária, ela tem sobre-representação. Ou seja, ela tem mais deputados no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, do que tem a esquerda, por exemplo, neste momento. O que é uma enorme distorção, porque, embora minoritários, é um setor muito organizado e que consegue transformar a sua base social em votos que elegem bancadas com um peso muito exagerado dentro da Câmara dos Deputados. Isso produz uma enorme distorção. Bom, este tema, em primeiro, da educação. O direito à educação universal é uma conquista democrática e ela não caiu do céu. Ela não foi uma iniciativa do Estado, ela resultou de lutas sociais. Um dos dramas, justamente, de uma sociedade como a nossa, que tem níveis de escolaridade muito baixos, tem muito baixo nível cultural e não sabe que tem. Ou seja, nós vivemos numa sociedade que, embora esteja muito urbanizada, e isso significa mais de 85% da população vivendo em atividades econômicas, vivendo nas cidades e vivendo de atividades econômicas que são fundamentalmente urbanas, como a indústria e os serviços. A grande maioria da nossa população não sabe que não sabe. Então, nós temos aqui um problema que é vencer a inércia da ignorância, né? E este tema é um pouco tabu e é bom tratá-lo com cuidado pelo seguinte, Rafael. A grande maioria dos brasileiros tem muita vergonha da sua pobreza. O Brasil é um dos poucos lugares do mundo em que é quase considerado uma invasão da intimidade se você perguntar para alguém quanto é que você ganha. Você não pode perguntar isso. Isso é uma pergunta absolutamente normal nos Estados Unidos ou na Europa Ocidental. Ou seja, numa conversa coloquial, pessoas que não têm intimidade conversam sobre os seus salários e as suas ocupações profissionais, sejam elas quais forem. Operários industriais, professores da escola pública, vendedores, bancários, pequenos comerciantes. Este tema não é um tema tabu. No Brasil, o salário é um tema tabu, mas o nível educacional é um tema ainda mais tabu, ou seja, o brasileiro médio, o brasileiro da classe trabalhadora e das camadas médias, que são a grande maioria da nossa população, tem mais reservas, tem mais constrangimento, se sente menos confortável para comentar sobre a sua escolaridade, a sua formação, ou seja, a experiência cultural da vida. É mais difícil para ele ser sincero sobre o seu repertório cultural do que sobre o seu salário. Portanto, nós estamos falando de uma sociedade que, em função da sua estruturação urbana muito recente e em função da superexploração, que é o padrão histórico da sociedade brasileira, é uma sociedade muito envergonhada sobre si própria. Então, o Brasil ele é um pouco assim, ciclotímico, né? Ele é um pouco bipolar. Nós temos momentos de enorme exaltação nacional, especialmente quando a seleção nacional de futebol vence algum campeonato, e temos momentos de enorme frustração e mais talvez do que ter de frustração, há uma certa ambivalência com o ser brasileiro, há uma certa um sentimento de inferioridade. E isso, historicamente, ficou sempre muito claro na nossa relação com os argentinos, por exemplo, que, podemos dizer, têm atitudes, em geral, diante do mundo e da vida opostos aos nossos neste terreno. Então, o Brasil precisa de uma revolução educacional. O
Basicamente, o tema é esse. O Brasil é uma questão de segurança nacional, a revolução educacional brasileira. E um dos dramas é que, depois de mais de 30 anos de regime democrático, Rafael, nós não só não vivemos a revolução educacional, como, na melhor das hipóteses, um diagnóstico sério e rigoroso e objetivo da situação da educação brasileira é de que nós ficamos estagnados. Quando não regredimos. Observe, entre 1980 e 2010, o Brasil duplicou o PIB. Muito bem. Foi um intervalo muito longo. Foram necessários 30 anos para duplicar o PIB. O problema é que nós duplicamos o PIB em 30 anos, quando fazíamos até 1980, de 10 em 10 anos. Mas, neste intervalo histórico, a renda per capita ficou exatamente onde ela estava. E isto significa o seguinte: significa que a produtividade média do trabalho, para o qual a renda per capita é um dos melhores indicadores que nós temos, né? É um modelo simples, podem-se construir modelos com mais variáveis, mais complexos, mas é um bom indicador a renda per capita. Significa que, de 80 a 2010, a evolução da escolaridade média foi tão lenta, que nós subimos de 3 anos para 7 anos e 3 meses em 2010. Agora estamos um pouquinho mais alto, 7 anos e 7 meses. É uma evolução, digamos, que tem a dinâmica de uma tartaruga tetraplégica com distúrbio de personalidade e alguma confusão mental corintiana. Andamos, portanto, muito devagar. Quanto devagar? Muito devagar. Isto tem um custo histórico, tem um custo do ponto de vista das experiências das vidas frustradas, dezenas de milhões de pessoas que não vão ter outra oportunidade para viver estes 30 anos. Já passou, Rafael, perderam. Mas do ponto de vista do destino histórico da sociedade brasileira, a democracia liberal, o regime democrático liberal, este presidencialismo de coalizão que foi construído depois de 1985, com aquela transição complicada que foi que a ditadura acabou, mas o governo militar não caiu. Ao longo destes 30 anos, a produtividade do trabalho não aumenta, e não aumenta por muitas razões. A primeira delas é que, por mais que queiram abrir o Brasil para chover dólar, para investimento estrangeiro, se não houver um aumento das habilidades, daquilo que nós podemos chamar as ferramentas necessárias para o aumento da produtividade do trabalho, o nosso desenvolvimento estará comprometido. Não há como, é isto que eu quero vos alertar. Não é opinião somente de quem estuda a história. Este é um tema interdisciplinar na área do conhecimento, que une a história com a economia, com a educação. E, mais ou menos, nós sabemos hoje em dia que sem revolução educacional, ou seja, sem um salto de qualidade, não só nos anos da escolaridade, mas da experiência e na qualidade da experiência educacional, a sociedade vai continuar tendo ritmos de desenvolvimento ou de crescimento econômico muito, muito, muito lentos. O que, evidentemente, compromete o futuro. Não há projeto de nação que possa ser pensado para o século XXI numa economia que está estagnada. Isto não é um problema secundário, Rafael, tem relação com a crise política. Esta década vai ser uma década perdida. Não digo eu, que sou marxista, socialista, não sou mais membro do PSTU, embora você tenha recordado uma informação que quase ninguém se lembra, porque durante a sua fundação eu estive na presidência do partido. Hoje eu não estou mais no PSTU, mas continuo marxista, socialista, estou vivendo uma nova experiência política. É um processo muito recente, foi publicado a semana passada um manifesto que se chama Arrancar a Alegria ao Futuro, que é um documento político de centenas e centenas, 738 quadros do PSTU, que se afastaram do partido depois de um longo debate preparatório de Congresso. Mas isto não é uma opinião nossa, digamos, da esquerda, ou, se quisermos, da esquerda revolucionária. Este é um tema compartilhado amplamente por economistas, pedagogos, historiadores que não são de esquerda, não são marxistas, não são liberais, são keynesianos, são, enfim, das mais diferentes correntes. Logo,
Quando discutimos a educação, estamos discutindo um tema realmente estratégico. E isto tem uma relação com o tema da ética, evidentemente. Por quê? Tem uma relação com o tema da ética, porque nós podemos falar, sem nenhuma dúvida, Rafael, que há dois tipos de indicadores que são reveladores se uma sociedade entrou em decadência ou se ela tem dinâmica, se ela se desenvolve. Os dois indicadores são como ela trata a infância e a sua juventude e como ela trata os seus idosos. Esses são os dois indicadores mais claros. Muito bem, o que nos dizem os liberais, que agora estão todos entusiasmados com o governo Michel Temer? O que eles propõem para a sociedade brasileira? Eles estão dizendo a democracia privilegiou os idosos, protegeu os velhos, criou um sistema de previdência que universalizou, ou seja, estendeu mínimas garantias para uma sobrevivência para uma enorme parte da população brasileira que hoje estava vinculada a atividades agrícolas e não tinha como provar os anos de trabalho e, portanto, não fizeram contribuição. Ou vieram para as cidades, ficaram na informalidade e não tinham contrato de trabalho e também não podem apresentar documentos que confirmem 35 ou 30 anos, no caso das mulheres, de anos de contribuição. A Constituição de 88, ela criou um dispositivo transitório que protege esta enorme massa de despossuídos, de despojados, do que foi a etapa anterior, que foi, como nós conversamos agora há pouco, a da transição do mundo rural para o mundo urbano. Solução que eles propõem: reduzir os direitos dos idosos para agora poder proteger as crianças. Ou seja, condenar os idosos à miséria e, portanto, a uma morte precoce, argumentando que isso é indispensável para salvar as crianças. Bom, isto é o retrato do que é a classe dominante brasileira e, digamos, de como ela é incapaz de oferecer um projeto de nação. É simplesmente inacreditável. É simplesmente inacreditável que, depois de 30 anos de regime democrático eleitoral, todo o pensamento conservador brasileiro tenha chegado à conclusão de que, no Brasil, os velhos estão super protegidos. Este é o problema na sociedade brasileira. Claro que não tem coragem de chegar numa campanha eleitoral, que é fundamentalmente o único momento em que, de maneira muito constrangida, os grandes meios de comunicação são obrigados a abrir algum tipo de debate político. Você imagine um candidato, seja que cargo for, ir na televisão e dizer: os velhos têm direitos demais. Todos estes milhões de brasileiros, agora são 31 milhões de brasileiros sobre a proteção da Previdência Social, todos estes dezenas de milhões que nunca fizeram 35 anos de contribuição estão ganhando um salário mínimo. Isso é um absurdo. Como é que nós estamos pagando um salário mínimo para gente que não pode provar que trabalhou 35 anos? Que me importa se eles têm 65, 70 anos? Se não pode provar que contribuiu 35 anos, pede ajuda aos filhos. Voltamos à Idade Média. Então, é nestes termos em que a classe dominante quer fazer o debate de fundo sobre a educação. Bom, estes termos obrigam toda a universidade brasileira, todos os sindicatos da educação brasileira, a construir um bloco que tenha determinação inflexível de fazer a defesa da educação pública e, portanto, não só dos direitos já alcançados, mas da extensão dos direitos alcançados. Essa batalha foi encabeçada pelo Andes, pelo Sinasef, por uma parte importante, a maioria dos sindicatos, dos professores da educação básica e média. É a batalha pelos 10%, o investimento de 10% do PIB na educação, investimento anual de 10% do PIB na educação. Nós estamos agora com um investimento em torno de 5% do PIB e a meta seria duplicar esse investimento até 2022. Isto é muito importante. É muito importante, porque educação é caro, pessoal. Acho que é muito importante nós deixarmos claro para os nossos ouvintes: educação não é barata e não pode ser barata. Por quê? Porque formar professores significa investir na formação de alguém durante 18, 19 anos. Isto não é barato, isto é caro. Educação é
como sabem todos os pais que têm filhos nas escolas particulares, tem um custo enorme na economia doméstica das famílias. O que nós temos que dizer é que se é uma obrigação do Estado, ou vamos voltar ao século XVIII, ao século XVII, ao século XVI, e estuda quem pode. E pode quem tem pais que podem garantir que durante 20 anos os filhos não trabalham para poder estudar. Bom, esta é, digamos, a encruzilhada que nós estamos. Bom, acho que é mais ou menos claro que nós temos que tomar uma posição diante disso e ter disposição de luta. O Brasil é uma sociedade periférica. Dentro do mundo periférico, é uma economia dependente, é um dos grandes países periféricos, né? Como a China, como o México, como a Turquia, como o Irã. É uma grande nação. É talvez uma das mais importantes. Né? Certamente é uma das mais importantes. Sociedades que têm essas características do Brasil, sociedades que são muito grandes, né? São continentais. No caso do Brasil, já desenvolveu um parque industrial com alguma complexidade. Essas sociedades elas têm que ter uma dinâmica de crescimento muito grande. Bom, a dinâmica de crescimento numa economia capitalista ela é determinada, em primeiríssimo lugar, pela taxa de investimento. E a taxa de investimento é calculada por um padrão internacional de referência, numa proporção em relação ao PIB. A taxa de crescimento, a taxa de investimento proporcionalmente ao PIB, que permitiria o Brasil crescer pelo menos em torno de 5% ao ano, que é um crescimento intenso, não é tão acelerado como a da economia chinesa, que tem hoje uma taxa de investimento ainda em torno de 40% do PIB, mas 25% do PIB já permitiria um crescimento em torno de 5%. Bom, nós estamos com taxas de investimento abaixo de 18%. Né? E, portanto, nós estamos vivendo, desde 2013, uma regressão econômica, estagnação em 2014, uma queda o ano passado. Ainda não temos os números totalmente consolidados, mas alguma coisa em torno de 4%. O mais provável para este ano é que seja uma queda em torno de entre 3% e 4%. As projeções para o ano que vem ainda não estão muito claras, mas são todas negativas. E, portanto, grosso modo é uma década perdida, porque nós vamos voltar a ter uma renda per capita semelhante à que tivemos em 2013, com os dados que temos disponíveis e, naturalmente, com as margens de erro de projeções que são feitas, mas são, digamos, são margens de erros estreitas, não nos enganemos, vamos voltar a um PIB de 2013 mais ou menos em torno de 2022. Bom, isto é uma década perdida. Bom, que consequência tem uma década perdida com uma sociedade como a brasileira que tem essas características? É continental, se urbanizou há pouco tempo e está vivendo uma janela de oportunidade histórica. As consequências são dramáticas. Por quê? Porque a janela da oportunidade histórica, Rafael, não se vai repetir. Não vai, é agora. O que é a janela de oportunidade histórica? Ela decorre, é uma das consequências do processo, uma das consequências benignas do processo da urbanização, que exigiu enorme sofrimento do povo brasileiro. Enorme sofrimento do povo brasileiro. Fazer tanto em tão pouco tempo. Foi algo brutal que o capitalismo periférico exigiu das massas desamparadas da sociedade brasileira. Mas um dos efeitos benignos é que, concluída no fundamental a dinâmica da urbanização, ocorre uma redução da taxa de fertilidade feminina, reduz-se a taxa de natalidade. Para termos uma ideia, nós tínhamos, em 1980, na média, 5,2 filhos por mulher no Brasil. Essa era a nossa taxa de fertilidade. E o censo 2010, chegamos a uma taxa de 1,8 filhos por mulher. Enquanto que a taxa mínima de reposição seriam 2,1 filhos por mulher. Ou seja, nós tivemos uma redução em 30 anos espetacular da taxa de fertilidade. O que significa, proporcionalmente à população ativa, um estoque menor de crianças. Menos crianças dependentes dos adultos ativos economicamente. Por outro lado,
A taxa da expectativa de vida, a outra variável, vem aumentando, é o outro efeito benigno da urbanização, ou seja, os brasileiros têm menos filhos e vivem mais. Ela vem aumentando, ainda estamos com uma defasagem na média de 10 anos em relação aos países centrais. O brasileiro médio vive 10 anos a menos do que o europeu do noroeste da Europa. Mas ela subiu de maneira consistente. Hoje temos uma expectativa média de vida em torno de 73 anos e meio. Evidente, com as diferenças, vocês sabem, as mulheres em geral vivem 5 anos a mais do que os homens, e os homens que se dedicaram ao trabalho manual, ou que seja, que, digamos, o seu trabalho exigiu consumir músculos e nervos em grande intensidade, vivem 5 anos a menos do que os homens que viveram em trabalhos mais leves, menos duros, mais suaves. Então, nós estamos vendo uma janela de oportunidade que é a seguinte: nós temos 31 milhões de beneficiários da Previdência Social, aposentados e pensionistas. E nós partimos de níveis muito baixos em relação ao estoque da população de pessoas com 60 anos ou mais. Nós tínhamos alguma coisa temos ainda hoje algo inferior a 10% do estoque da população, com 60 anos ou mais. O que vai acontecer nos próximos 30 anos, Rafael? O que vai acontecer é que o estoque de população, a parte da população idosa, em comparação ao estoque do conjunto da população, vai aumentar. E vamos chegar, daqui a 30 anos, a números próximos dos países centrais. Vamos ter alguma coisa em torno de 20 a 25% de toda a população com 60 anos ou mais. Nós estamos agora, então, na transição. Temos menos crianças e ainda não temos muitos idosos. Então, temos uma população ativa enorme. Muito bem, o capitalismo está impedindo que a gente aproveite o capitalismo periférico, a classe dominante brasileira, a burguesia, para usar um termo clássico, não é nenhum insulto, né? Embora o mau comportamento deles no Brasil leve a que burguês tenha virado um pouco um pequeno insulto, digamos assim, mas a burguesia demonstrou-se, até o momento, incapaz de aproveitar essa oportunidade histórica. Por que esta incapacidade? Fundamentalmente porque ela não só aceita o lugar que o Brasil ocupa na economia mundial. O Brasil não é uma república autárquica, o Brasil não há repúblicas autárquicas, só há economia e política mundial. E a classe dominante brasileira, ela aceita as regras do jogo, e nas regras do jogo nós estamos condenados à decadência. Porque estamos condenados a um papel periférico de exportação de produtos primários. No passado, açúcar, ouro, café. Hoje, minérios, grãos, commodities. Muito bem. Este lugar dependente dentro da economia mundial e por outro lado, a associação do que são os grandes grupos econômicos brasileiros com os interesses do grande capital internacional, impedem que o Brasil tome medidas que seriam extraordinariamente progressivas e que permitiríamos sairmos deste atoleiro, desta decadência. Infelizmente é assim. O próprio governo Dilma Rousseff veio, depois da eleição de 2014, tentou fazer o ajuste liberal que correspondia à demanda da classe dominante, ou seja, a Dilma, depois das eleições aconselhada e associada ao Lula, chamou Joaquim Levy, para ser o ministro da Fazenda, que era basicamente o sonho de consumo da Avenida Paulista, né? Vocês lembram quando ele foi apresentado, né? Digamos, as fantasias eróticas da Avenida Paulista eram todas, giravam em torno, põe o Trabuco no Ministério da Fazenda, aí disseram, põe o Levy, nossa, ele é imenso, legal, era um sonho erótico o Levy no Ministério da Fazenda. Ele, durante um ano, tentou fazer o choque fiscal, que é basicamente um conjunto de iniciativas econômicas que tem como objetivo reduzir o custo médio, né, da produção do Brasil. Isso não é possível sem redução do salário médio. E a única maneira, se você não impõe um regime hitleriano no Brasil, se não for nazismo, uma maneira de conseguir chegar à redução do salário médio é desacelerar a economia e condenar
milhões e milhões e milhões ao desemprego. E a massa dos desempregados, pela lei da oferta e procura, produz, tem um efeito colateral evidente e muito rápido, que é a redução do salário médio, porque aqueles que estão trabalhando perdem condições de barganhar nas mesas. Bom, isso é o impasse histórico do que eu acho que nós podemos chamar o reformismo numa época em que o capitalismo não permite mais reformas. Né? Eu escrevi um livro, uns anos atrás, que chamava-se Um Reformismo Quase Sem Reformas, que eu achei que era um título muito simpático, considerando o que foi a experiência dos governos de colaboração de classes, o governo de Lula. Tem quase simpático, você não achou? Eu achei simpático. Pelo menos tem um certo senso de humor. Não diz um reformismo sem reformas, diz quase sem reformas. Mas eu acho que foi intelectualmente honesto dizer quase, porque seria injusto não reconhecer que algumas pequenas reformas existiram. Né? O crédito disponível para as famílias no Brasil correspondia a 20% do PIB, quando o Lula foi eleito, se expandiu até 60%. Evidentemente, isso é uma maneira de estimular o endividamento das famílias, mas também é uma maneira de facilitar o acesso à compra de bens duráveis. Tem um elemento progressivo, a elevação do salário mínimo, associado à expansão do crédito. Teve um impacto sobre a experiência da vida, o bem-estar das famílias. Mas a questão central é a seguinte: a questão central é se no século XXI nós podemos pensar numa economia periférica, uma transformação da sociedade brasileira, sem conflitos sérios com a classe dominante. O PT fez esta escolha. O PT escolheu construir uma aliança que permita agradar a gregos e troianos, agradar a gremistas e colorados. Né? Bom, isto tem um custo, evidentemente. O custo é que, enquanto existia uma fase de expansão da economia mundial, que excepcionalmente, muito excepcionalmente, inverteu uma dinâmica histórica, que era de barateamento das commodities e houve uma recuperação do valor relativo das commodities. Isto é muito excepcional, só tinha ocorrido 2 vezes antes na história do Brasil, se considerarmos os últimos 150 anos. Tinha ocorrido na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial. Em nenhum outro momento. Só 2 vezes tinha ocorrido, para nós vermos quanto é excepcional. Ou seja, nós vivemos essa experiência na década passada. A geração dos meus pais, quando tinham 25 anos, viveram a experiência. Né? E a geração dos meus avós viveu essa experiência. Né? Durante uma só vez na vida, durante 4, 5 anos, uma só vez na vida. Então é muito excepcional. Beneficiado por essa situação atípica que fundamentalmente remetia, é um efeito colateral da deslocalização industrial, começa nos anos 90, ou seja, o capitalismo, com a queda da taxa média de lucro acentuada depois dos anos 70, ele tomou uma série de iniciativas, 2 das quais mais importantes foram a globalização financeira, a internacionalização do capital, né, a mundialização do capitalismo, chegando até as últimas fronteiras. Esta é a primeira. A segunda, a deslocalização industrial. A deslocalização industrial levou a que a América Latina perdesse o lugar que tinha no mercado mundial. A América Latina, o Brasil em particular, da América Latina, mas toda a América Latina, era a menina dos olhos dos Estados Unidos, ou seja, o destino no exterior, exceção feita, evidentemente, aos movimentos de capitais entre os países centrais, portanto, entre os Estados Unidos e a Europa, entre os Estados Unidos e o Japão e vice-versa, à exceção do movimento de capitais entre os países centrais, o destino fundamental da inversão internacional do capitalismo norte-americano e do europeu era a América Latina, e em particular o Brasil. Isto acabou. Isto é uma má notícia. Isto não é uma boa notícia, isto é uma má notícia. A burguesia brasileira entendeu e agora eles botam mais dinheiro na China do que no Brasil. Não estão felizes. Não bom. Mas a consequência deste processo é que a industrialização chinesa demanda
um enorme volume de commodities, demanda matérias-primas que a economia chinesa não tem, e isso teve um impacto transitório que beneficiou a economia brasileira, permitiu construir reservas de quase 400 bilhões de dólares, nós nunca tivemos isso. Nunca na história, nem nada remotamente parecido a ter reservas de 400 bilhões de dólares. Entende? Todo dia na Avenida Paulista, eles, antes de começar uma reunião, sentam em volta da mesa e fazem um trenzinho da alegria. Quanto é que nós temos? 400 bilhões. Quantos nós temos? 400 bilhões. Aí vamos começar a reunião. Nunca a burguesia brasileira teve essa tranquilidade. O que permite que os ativos dela no Brasil, a própria moeda nacional, tenham se valorizado enormemente. Isto, em cascata, beneficia os setores acomodados da sociedade brasileira. A classe média, que tinha imóveis que valiam 10 mil dólares, 20 mil dólares, 30 mil dólares, passou a ter imóveis que valem 150 mil dólares. Você não compra nenhum apartamento em São Paulo hoje em dia que tenha 50 metros quadrados se não gastar 600 mil reais. Bom, e 600 mil reais são algo relativamente próximo, são quase 200 mil dólares. Um apartamento que há 20 anos atrás você comprava com 20 mil dólares. Então, nessa cascata, né, caíram migalhas para os setores médios. Isto criou uma base social para que corresponde, digamos, a este setor da sociedade brasileira que foi às ruas a partir de março de 2015. Em março de 2015, nós vimos uma mobilização na escala de centenas de milhares, na escala de bilhões, se nós considerarmos o Brasil de conjunto, dos setores médios querendo derrubar o governo Dilma. Mas vejam que interessante. Não é uma mobilização apoiada nos interesses estratégicos na nação ou nas aspirações da classe trabalhadora. Não é uma mobilização para exigir mais reformas progressivas, mais direitos, mais democratização. Não, a classe média, que tinha se mobilizado pelas diretas contra a ditadura, que tinha se mobilizado contra a Collor, contra a corrupção, né? Contra a recessão, contra o desemprego, contra as desigualdades. Desta vez, a classe média foi às ruas para derrubar Dilma, porque achava que o governo Dilma estava distribuindo muito dinheiro para os vagabundos. A classe média foi para as ruas porque chegou à conclusão que é nisso que dá quando você põe sindicalistas, operários e esquerdistas no governo. Eles constroem quadrilhas porque eles querem ser burgueses, eles querem tomar uísque 12 anos todos os dias. Então, eles ficam pensando dentro do Palácio do Planalto como é que eu vou roubar o dinheiro da Petrobras para comprar aquela garrafa linda de uísque. Então, é uma classe média, um setor de classe média muito pressionado pelo empobrecimento, né, pelo aumento desproporcional da educação privada, da saúde privada, pelo endividamento, muito ressentida porque aqueles que têm uma escolaridade mais alta viram o seu salário médio cair, enquanto que o salário médio do trabalho manual veio subindo, pressionado pela elevação do salário mínimo, né, e não por acaso vestiram a camiseta da seleção brasileira e ovacionaram Jair Bolsonaro. Bom, Jair Bolsonaro é mais ou menos Jair Bolsonaro é um acidente histórico, uma aberração histórica. É mais ou menos como você tirar um Neandertal das cavernas e colocar em cima de um carro de som. Ele urra contra a vida civilizada. É basicamente a defesa da barbárie. E conseguiu uma relativa audiência. Era um setor minoritário, evidentemente, a maioria da manifestação era contra o PT, não necessariamente apoiava o Bolsonaro, mas não chocaram com o Bolsonaro. Então, estes setores médios que impulsionaram o impeachment viram a queda de Dilma como uma vitória, e este setor é o que está dando a trégua agora ao governo Temer. Isto tem uma estreita relação com o teatro que nós vamos ter hoje no Congresso Nacional. Observem, aqui há um problema de fundo que remete à estratégia política. Não se pode terminar a deposição de Dilma mantendo Cunha no Congresso. Isso não se pode fazer. Há limites. A classe dominante brasileira ela já chegou à conclusão de que
os costumes políticos no Brasil estão desajustados, estão defasados, são muito arcaicos. Quer dizer, o Congresso Nacional funciona como se nós ainda fôssemos, como se fosse o Brasil do século XIX. Se a gente pegar as atas das Assembleias Legislativas do Senado do século XIX, eu tenho colegas que estudaram isso, escreveram sobre isso, e é muito divertido, você verá que os costumes, as regras, as operações, as manobras políticas são muito, 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 muito semelhantes. E por que era possível de fazer? Porque não há luzes, não há câmaras, é tudo feito... Agora há luzes e câmaras, mas a camada da população que assiste à informação sobre isto é muito minoritária. Isto aparece nos noticiários depois das 11h30 da noite, quando a grande maioria do nosso povo já está alegremente roncando e peidando embaixo dos lençóis. E nos jornais que são apresentados nos horários em que a grande maioria daqueles que levam a vida muito dura e acordam muito cedo e trabalham muito seriamente, as versões são muito sumárias e, frequentemente, a grande maioria da população tem até dificuldade de acompanhar a novela política. Você assiste o noticiário, então aí vem digamos, a informação. A Comissão de Justiça vai decidir se os procedimentos do Conselho de Ética foram ou não respeitados, porque o deputado tem o direito de apresentar uma interpelação que responde a um mandato, que responde, por sua vez, depois de 5 minutos. O cara que está assistindo trabalhou 9 horas, dormiu 6 horas, ele está assistindo aquilo, ele entrou em alfa, ele está em estado alterado de consciência. Mas o que é isto? Entende? Aí interrompe, vem a publicidade, a outra reportagem nasceu o filho da mamãe panda no zoológico de Viena da Áustria. Aí 3 minutos de bebê panda. Aí o cara olha aquilo, isso é legal, a vida é linda. Eu cito, digamos, essa é a narrativa na qual a grande maioria da população tem acesso. Qual é a questão de fundo? A questão de fundo é: Cunha tem que cair, tem que ser cassado antes da votação em agosto do impeachment de Dilma. Primeiro tema. Segundo tema, é chave para o governo Temer poder exercer a maioria que ele tem de 400 deputados, ou seja, a base governista. É uma base governista que nem o Fernando Henrique teve. E acreditemos, quer dizer, os nossos ouvintes poderão, sem dificuldade, compreender que digamos, a estratégia do governo Fernando Henrique era uma estratégia mais sólida e mais articulada do que a do governo Temer. Muito bem. Ele tem uma base no governo, uma base na Câmara dos Deputados, o governo tem uma base na Câmara dos Deputados acima de 400 deputados. Mas ele precisa de um presidente da Câmara que seja um elemento aglutinador, agregador, e não desagregador desta base. Por isso o governo está apavorado, tem 14 deputados. Agora, bom, até o meio-dia, já passou mais de meia hora, o governo tinha que tentar unificar as candidaturas para evitar, por um lado, que Cunha tenha um presidente da Câmara que obedece prioritariamente a ele e não ao governo, que seria o caso do Rosso, que é digamos, um mandato que é historicamente dependente do Roriz e do sucessor de Roriz, 2 ex-governadores do Distrito Federal que foram defenestrados porque são corruptos, ladrões e bandidos, basicamente. Então, não são boas antecedências, né? É mais ou menos como você ser presidente da Câmara dos Deputados e perguntarem: você se inspirou em quem? Bom, a primeira figura que eu me inspirei foi o Al Capone. Quer dizer, não é algo muito sólido. Então o governo tem que impedir. O problema é que o Rosso organiza uma bancada, embora minoritária, sobre os 515 deputados, alguma coisa acima de 180. Perdeu, por outro lado, o Temer a votação dentro do PMDB com a eleição do Maurício Castro. Porque o Maurício Castro não permite uma unificação do bloco do PSDB e do que seria a direita mais dura, o DEM, porque o Maurício Castro tinha sido ministro da Dilma. E, portanto, introduz-se, se ele viesse a ser o candidato para unificar a base, bom, esse candidato não unifica a base. Então há um problema que não há candidato que unifica a base. Rodrigo Maia, evidentemente, não unifica a base, porque ele vem de um partido de direita que está em fase de extinção do ponto de vista eleitoral. Como partido útil para a classe dominante, o Democratas digamos, uma legenda em tendências de desaparecimento. Tem alguma expressão somente em Salvador, na Bahia, mas não tem mais expressão, não tem mais significado. E Rodrigo Maia responde nem sequer digamos,
há uma corrente política construída ao longo dos anos na classe dominante que responde ao pai, que é o César Maia, que é um líder um pouco caudilhesco, herdeiro direto e depois indireto do brizolismo, digamos, uma figura também em dinâmica de decadência. Eu prevejo, portanto, uma certa crise nas alturas, o que dificulta o projeto central. Qual é o projeto central? Tudo isto é poeira da história, isto é espuma. Entendem? Espuma. O que conta de verdade é que Temer precisa atravessar a tempestade do impeachment, desembaraçando-se de Cunha e derrotando o PT, para, depois das eleições, mostrar ao que veio. E aí é que está o perigo. Veja, este é um governo de um partido que está em desagregação, o PMDB, e que não vai ter continuidade, sabe que nas próximas eleições presidenciais não pode se candidatar, está, digamos, a manobra parlamentar tem um custo. O custo dela é que a classe dominante decidiu, a Avenida Paulista decidiu dar sustentação ao governo para um governo transitório, desde que esse governo transitório faça o serviço. E fazer o serviço significa fazer um ataque profundo às conquistas que a classe trabalhadora brasileira fundamentalmente obteve na década dos anos 80, que foi a luta contra a ditadura, e foi quando a classe dominante realmente perdeu a tranquilidade, digamos. Né? Nos anos 80 eles não podiam dormir em paz. Né?